Vamos agora, moçada, para o nosso último tópico aí relacionado à educação e sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre o educador Paulo Freire, um dos maiores nomes da educação, não só aqui no país, como mundialmente falando. Então vamos comigo na tela, uma vaga é sua. Bom, então eu já começo aqui com a mensagem inicial de Paulo Freire, onde a educação não transforma o mundo. A educação, ela muda as pessoas. Na verdade, as pessoas que mudam o mundo. Então, começamos aí, observando que Paulo Freire foi o grande expoente da pedagogia progressista libertadora. Então, um breve histórico aí da vida de Paulo Freire. Então, Paulo Freire nasceu no estado de Pernambuco, nasceu em 1921, faleceu em 1997. Foi uma grande referência, para muitos a maior referência no Brasil na criação de uma nova metodologia de alfabetização de jovens e adultos. Uma metodologia baseada no vocabulário do cotidiano, assim como também da realidade dos educandos. Então, baseada nas expectativas assim como também nos conhecimentos prévios. Então, uma metodologia baseada na realidade. E as palavras eram discutidas e colocadas no contexto social do indivíduo. As palavras geradoras, assim como também os temas geradores. Paulo Freire ele foi acusado de agitador pelo governo militar, pelo fato aí de defender uma pedagogia do oprimido, um maior favorecimento das classes oprimidas, das classes menos favorecidas, assim como também o fato de Paulo Freire ser fortemente associado aos paradigmas socialistas, que durante as décadas de 60, 70 e 80, em que perdurou, na verdade, o governo militar. Então, o governo militar de 64 a 85. Então, o governo militar, ele foi bastante, digamos assim, repressor no que se refere à defesa de paradigmas socialistas, né, aqueles indivíduos que defendiam mais ali uma ideologia de esquerda, politicamente falando, etc. E o Paulo Freire, de certo modo, sempre esteve associado a essa ideologia de esquerda, politicamente falando. Então é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades mundo afora. Tá? Então, provavelmente, eu tenho quase certeza absoluta que Paulo Freire é o educador brasileiro mais conhecido aí mundo afora. Paulo Freire também influenciou o movimento denominado de pedagogia crítica. A pedagogia crítica, que também é chamada por Libani Saviani de pedagogia progressista. Então, lembrando sempre que dentro dessa concepção progressista, Paulo Freire foi o precursor da tendência libertadora. Isso aqui cai muito em prova. A associação da teoria freiriana com a tendência libertadora. Então, uma pedagogia crítica, uma pedagogia que se contrapõe à hegemonia, à dominação histórica das pedagogias liberais, das pedagogias que se coadunam com os interesses, podemos dizer assim, do sistema capitalista de produção. O Saviani, inclusive, denomina essa pedagogia de pedagogia contra-hegemônica. Então, ou seja, contra os ditames, contra os ideais da pedagogia
liberal. Bacana? Tem hora que, dependendo da pegada aqui da caneta aqui, a tela, a mesa já começa a avançar a tela, então não repara não. As primeiras experiências da pedagogia freiriana se deram no estado do Rio Grande do Norte, nos anos 60. Os anos 60, que foram aí, digamos assim, o marco do surgimento do movimento da educação popular, que é outra coisa também muito cobrada em prova em se tratando de associação da educação popular com a pedagogia freiriana. Então, as primeiras experiências no Rio Grande do Norte, aí na década de 60, quando Paulo Freire, a partir do seu método, aí, ensinou cerca de 300 alunos a ler e a escrever em aproximadamente 45 dias, o que foi um recorde na época. Você pensar assim, alfabetizar 300 educandos aproximadamente em 45 dias é um fenômeno. E essa experiência de Paulo Freire no Rio Grande do Norte passou a ser replicada em vários outros, corta aqui para mim, em várias outras regiões do país, tá certo? Até que Paulo Freire também foi convidado a empreender essas experiências em outros países. Então, Paulo Freire esteve aqui em alguns países da América do Sul, como Chile, Argentina. Paulo Freire esteve na Europa, na Alemanha, na Suíça. Paulo Freire esteve na África, ou seja, em diversas regiões aí, mundo afora, onde ele passou a ser aí uma das grandes referências mundiais no que tange a metodologia da alfabetização de jovens e adultos. Vamos comigo na tela, uma vaga é sua. Tanto é que inúmeras das obras literárias de Paulo Freire foram traduzidas aí em diversos idiomas. Então, em se tratando de pensamento, Paulo Freire destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização, como também para a formação da consciência política, já que Paulo Freire defendia a premissa de que o ato educativo se constitui necessariamente em um ato político. E daí uma das razões para que, na visão de Paulo Freire, a educação não tem neutralidade. Então, ou seja, não há neutralidade, já que há um conjunto de implicações de ordem política, econômica, de ordem cultural, na composição das políticas educacionais, do próprio currículo escolar. Então, a educação popular ela é voltada tanto para o processo de escolarização, como também para a formação da conscientização política, da consciência, também caracterizada por Paulo Freire como transitiva. Então, uma consciência transitiva, ou seja, o indivíduo transita de um estado acrítico para um estado de criticidade, de politicidade. Então, vamos colocar aqui, ó, a criticidade. E o pensamento freiriano também ele se contrapõe a uma ótica de educação bancária, assim como também tecnicista e alienante. Alienante no sentido de tornar a sociedade facilmente manipulada. Então aqui eu vou colocar a manipulação associada ao termo alienante. A tecnicista no sentido de uma educação meramente voltada para o desenvolvimento econômico, seguindo aí os ditames, podemos dizer assim, do sistema capitalista de produção. Então, uma educação mais caracterizada em formar mão de obra técnica para a indústria, e a educação bancária, que diz respeito à premissa de que, segundo Paulo Freire, a educação tradicional, a qual compreende o professor enquanto centro, então o professor
enquanto um agente transmissor, e o aluno enquanto um mero receptor passivo. E dentro dessa lógica, o ato educativo se confunde com o ato de depósito bancário. Então, ou seja, o conhecimento sendo depositado pelo professor junto ao aluno enquanto um elemento passivo no processo, no seu próprio processo de formação e de desenvolvimento. Então, a educação bancária, ela se associa diretamente a uma perspectiva de educação tradicional. Então, Paulo Freire, pedagogia freiriana, ela se contrapõe radicalmente a essa lógica de educação bancária. Tudo bem? Então, cuidado com isso também, porque essa questão da educação bancária, ela é bastante vista em questões associadas à teoria de Paulo Freire. Então, vamos aqui comigo na tela. Beleza. E o processo educativo, como nós dissemos há pouco, consiste em um ato político, uma ação que resulta em relação de domínio ou liberdade entre as pessoas. Então, no sentido de opressão, então o domínio, a opressão, ou a liberdade que é ou que gera a emancipação. Então, a emancipação. E a pedagogia freiriana, ela busca exatamente o quê? Uma emancipação das classes menos favorecidas, a libertação da opressão. E aqui a gente faz um breve comparativo entre educação bancária e educação libertadora. Então, a educação tradicionalista versus a educação defendida aí por Paulo Freire. Então, na bancária, nós temos uma contradição entre educador e educando, dentro daquela perspectiva que eu citei há pouco. O educador enquanto agente transmissor, o educando um mero receptor passivo. Já na libertadora, nós temos a superação da contradição educador e educando, já que educador e educando, segundo Paulo Freire, estão numa condição de igualdade, estabelecendo aí, portanto, no caso, uma relação dialógica, enquanto que na bancária tem-se uma relação antidialógica. Então, o professor, ele age de forma hegemônica nessa relação. A bancária serve à dominação, enquanto que a libertadora serve à libertação. O gancho que nós fizemos também ali no slide anterior. Na bancária, há uma inibição quanto à criatividade, então inibe a criatividade e consiste numa prática passiva, enquanto que na libertadora nós temos aí práticas que estimulam a reflexão. Então, estimula o aluno a aprender, a buscar novos conhecimentos. Uma educação reflexiva, uma educação que, de certo modo, é, segundo Paulo Freire, problematizadora da realidade. Então, problematizadora. Então, uma educação ativa. Na bancária temos a domesticação, enquanto que na libertadora temos a criticidade. Então, ao contrário da domesticação, nós temos aqui a emancipação e um termo aqui, que eu ainda não citei, o empoderamento. Então, o empoderamento social. Na bancária, temos uma prática conservadora, absolutamente conservadora, enquanto que na libertadora temos uma prática absolutamente revolucionária. Então, a educação enquanto um forte instrumento que vai contribuir para a transformação da realidade social. Então, é isso. E aí, o conceito da relação dialógica.
que é um outro conceito também importantíssimo. E aí, mais um trecho aí de uma das obras de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Então, ambos aprendem. Ambos são sujeitos inacabados. Então, vamos destacar isso aqui, ó. O inacabamento do ser. Então, ambos são seres inacabados. Tá aí um dos trechos clássicos da obra Pedagogia da Autonomia. Inclusive, eu quero destacar duas importantes obras aí para quem quer aprimorar o conhecimento em Paulo Freire. Duas das principais obras cobradas aí em questões de prova. Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Dois clássicos aí, talvez os dois maiores clássicos da obra literária de Paulo Freire. Bora na tela. Então, ainda sobre essa questão da relação dialógica, o diálogo consiste na matriz condutora da pedagogia problematizadora, pois os seres humanos são especialmente dialógicos. Diálogo é falar, ouvir, é falar e ouvir, assim como também ouvir e falar. Então, na medida que há uma escuta sensível, escutar de forma sensível o outro, isso também é um fator gerador de aprendizagem. Paulo Freire propõe uma educação enquanto prática da liberdade, fundamentada na teoria da ação dialógica, que substitui o autoritarismo presente na escola tradicional, pelo diálogo democrático nos diferentes espaços de vivência e de aprendizagem, o que é exatamente aí uma ruptura a esse modelo bancário de educação que nós citamos. Então, mais uma vez, a gente vai lá naquele quadrinho, né, comparativo. Então, aqui fica muito claro essa ruptura à lógica tradicionalista, a essa perspectiva da educação enquanto um instrumento centralizador na figura do professor, introjetando a premissa ou a ideia do aluno enquanto um mero receptor passivo. Então, superar essa lógica é fundamental dentro da perspectiva libertadora. Bora na tela. O que mais? E aí, o ciclo da educação problematizadora. Então, o ciclo da educação problematizadora, ele indica, primeiramente aqui, a gente parte aqui de uma realidade. Ó. Então, parte-se da realidade. Essa realidade começa a ser observada, analisada, e a partir dessa análise da realidade, são encontrados problemas, assim como também as suas relações. E quando a gente fala de relações, possíveis o quê? Possíveis causas, assim como também consequências. Então vou destacando aqui, ó, causas e consequências. A observação no sentido de você analisar a realidade. Então, análise. A partir do momento que são identificados problemas, nós temos aqui também a pesquisa de certos conhecimentos, teorias, concepções que poderão ajudar na solução dos entraves, na solução dos problemas. Então aqui, de certo modo, nós temos uma instrumentalização. O que lá na pedagogia histórico-crítica é configurado como instrumentalização teórica. E a partir da aquisição de novos conhecimentos, em conjunto, buscamos aí alternativas de solução. Então, quando eu falo em conjunto, professores e educandos na sala de aula, procurando aí desenhar, delinear alternativas de solução. E a partir desse desenho de alternativas, nós temos aí a praticidade do trabalho. Então, o trabalho prático. Você, aqui dentro desse momento, fazer a devida integração da teoria com a prática.
no sentido da aplicabilidade. Então, a aplicação dos conceitos, dos conhecimentos adquiridos. Então, tá aí. Esse é o ciclo básico da chamada educação problematizadora. Chega de teoria e agora a gente vai para as questões. Então, vamos lá, vamos começar aqui pela questão 1. Com base na teoria da educação bancária, julgue os próximos itens. Item 1. De acordo com essa teoria, o processo dialógico está presente constantemente em sala de aula. O processo dialógico está constantemente presente em sala de aula? De certo modo, né, quando a gente fala de educação bancária, olha aqui, ó, a questão está pedindo para a gente fazer uma análise tomando por base a teoria da educação bancária. Há processo dialógico? Não. Errado. Então é o que eu falo. Se você começar pelo item e não pelo enunciado da questão, você vai começar a tacar certo aí. Sendo que, na verdade, a gente tem que, primeiramente, fazer uma análise do contexto da questão, do enunciado da questão, e a partir daí fazer o julgamento dos itens. Então tem o pessoal mais ansioso, mais apressadinho aí, que já vai respondendo direto. Vê Paulo Freire ali e tal, já vai respondendo sem olhar o contexto da questão. E numa situação como essa aí, você tenderia a errar todas as alternativas. Então vamos aqui na tela. 2. A teoria bancária defende que o aluno é um sujeito ativo na educação? A teoria bancária defende que o aluno é um sujeito ativo? Não, é um sujeito passivo. Então aqui, errado. 3. Os objetivos da educação bancária incluem libertar o aluno da opressão? A ideia é libertar o aluno da opressão dentro da lógica bancária? Não. Seria correto se estivesse falando dentro da lógica da educação libertadora. Item 4. O educador é o que possibilita a aprendizagem nesse tipo de educação? Aqui está correto, porque dentro dessa perspectiva aqui do item 4, o educador é o centro. E isso faz parte da teoria da educação bancária. Então a única correta aí é o item 4. Tá vendo como é que tudo fica trocado? Como é que o enunciado ele pode alterar todo o contexto de julgamento? Por isso que é importante fazer devida leitura do enunciado da questão. Bora na tela. Questão 2. Considerando as assertivas sobre a pedagogia de Paulo Freire, marque a alternativa correta. Então vamos lá. Questão que traz afirmativas de julgamento e no final a gente faz aí a marcação da sequência correta dos julgamentos realizados. Então, item 1. Para além do ensino das letras, o método de alfabetização de adultos, criado por Paulo Freire, buscava resgatar nos aprendizes a coragem, a vontade e a força para participarem do mundo de forma crítica e consciente. Tá certo essa? Essa aqui tá certa, verdadeira. Então, resgatar nos aprendizes a coragem, a vontade, a força. Beleza. 2. Em sua teoria do conhecimento, Paulo Freire procurou atribuir sentido à educação de adultos, centrando suas análises na relação entre educação e vida, reagindo às pedagogias tecnicistas de seu tempo. Então, ou seja, numa perspectiva de reagir à concepção tecnicista que vigorou durante os anos 60, 70 e 80 no contexto de surgimento da própria educação popular e da pedagogia libertadora. Então, verdadeiro. Paulo Freire teve que lutar o tempo todo nesse processo de superação aí, dessa lógica tecnicista que era uma lógica oficializada no país. Item 3. Segundo Paulo Freire, a educação para ser transformadora deve estar centrada na vida e para ser emancipadora necessita considerar as pessoas, suas culturas e respeitar o seu modo de vida. Certo? Certinho, verdadeiro. Então olha aí, ó, transformação, emancipação, uma educação centrada na vida, na realidade, nas pessoas, etc. Então todas corretas, gabarito, letra E, de estou aprovado. Bora na próxima questão de número 3. Julgue as afirmativas a seguir. Tem 1.
Os diversos estudos dedicados à história da didática no Brasil perpassam as discussões acerca das tendências pedagógicas. Considerando as tendências pedagógicas progressistas, destaca-se as concepções educacionais e pedagógicas defendidas na obra de Paulo Freire. Então, ou seja, Paulo Freire, enquanto representante da tendência libertadora, e a tendência libertadora, como nós já dissemos também aqui no início da videoaula, é uma das tendências ou vertentes associadas aí às pedagogias progressistas, assim como é o caso da pedagogia crítico-social dos conteúdos, de Libânio, da pedagogia histórico-crítica, de Derneval Saviani, e também da pedagogia libertária de Celestin Freinet. Então, item 1, gabarito correto. Item 2. Os princípios gerais para uma educação política estruturam-se na concepção da autonomia, que fundamenta-se em 3 premissas. Ensinar é transferir conhecimento, não há docência sem discência, e ensinar é uma especificidade humana. Não há docência sem discência é uma premissa, ensinar é uma especificidade humana também. Agora, ensinar, segundo Paulo Freire, não é transferir conhecimento. Lembra lá de uma das frases do Paulo Freire que nós elencamos aqui nessa videoaula? Então, lá ele fala assim: ensinar não é transferir conhecimento, vírgula, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção. Portanto, gabarito errado. Encerramos nosso último bloco aí da temática Educação e Sociedade. Lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua. Tamo junto, grande abraço e bons estudos.